Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Que o Senhor receba, meus amados irmãos em Cristo, o culto deste domingo pela manhã, que ainda está sendo feito de forma online, devido às restrições nas quais nós estamos sendo submetidos por causa da pandemia, da Covid-19. Em relação à decisão do Supremo Tribunal, que foi tomada nessa semana, eu fiz um vídeo, e eu creio que a boa parte dos irmãos já devem ter visto. Ali a gente faz as colocações necessárias, em relação a isso. Lamenta por um lado, mas por outro lado, a gente tem que reconhecer que, como igrejas, a gente tem que assumir responsabilidades. Podemos pensar apenas em nós temos que pensar também nos outros. E como eu falei no vídeo, talvez a gente fique preocupado, há motivos de preocupação por se passar por cima da Constituição, embora eles aleguem lá que tem esse direito, a gente tem essa preocupação, mas, por outro lado, irmãos, nós estamos perdendo amigos, estamos perdendo parentes, estamos perdendo irmãos em Cristo. Então, nós temos que fazer alguma coisa também e não dar ao povo o motivo depois de nos acusar de que também participamos ou estimulamos a expansão desta doença. Então, é claro que não são só as igrejas, sindicatos, outras reuniões, tanta gente faz tanta coisa desobedecendo, mas a roupa branca é a nossa. Nós é que somos vistos, Os outros são os outros. O mundo não está muito preocupado com os outros, mas conosco está, exatamente por causa dos posicionamentos que nós assumimos, das mensagens que nós passamos às pessoas. Então, está na hora de cada vez com mais cuidado pensarmos em não nos contradizermos, com aquilo que nós ensinamos. Cremos na ação de Deus, cremos no poder de Deus, cremos que Deus é maior, mas a palavra de Deus nos orienta a sermos prudentes. Leiam o Antigo Testamento e vejam as regras de saúde que estão lá. A questão de imundo, não poder se aproximar, uma porção de coisas que foram dadas por Deus ao povo de Deus, para que o povo de Deus cumprisse. Então, nós temos que pensar nisso tudo e tentar equilibrar o que nós estamos vivendo e aproveitar a liberdade que se tem já um tanto ou quanto prejudicada, mas não trocar os pés pelas mãos e dar razões aos não cristãos de nos acusarem, de se levantarem, então, mais ainda contra nós. Que Deus possa, irmãos, dar sabedoria a todos nós e dar sabedoria também ao governo, e aqueles que estão tratando dessa doença, tentando espalhar as vacinas e medicações, etc., para que a misericórdia do Senhor, que sabemos existe, possa ser sentida cada vez mais, porque Ele sabe quando, isso vai terminar e sabe por quê. Ele permitiu que essas coisas estejam acontecendo, que isso esteja acontecendo. Com certeza, nós estamos aprendendo. Vamos então, irmãos, passar a direção do nosso culto, a nossa vice-presidente, e na certeza de que o Espírito de Deus há de usar o que aqui está acontecendo para chegar ao seu coração, à sua história, para abençoar você na sua casa, para que você seja abençoador também e abençoador. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Querida igreja, querido amigo que nos assiste nesta manhã, bom dia. E é pelas misericórdias do Senhor que nós estamos cultuando mais uma vez. Que este domingo você possa dedicar ao Senhor, que você possa reconhecer a fidelidade do nosso Deus. O tema do culto desta manhã, tendo uma vida digna em Jesus. Querido irmão, querido amigo internauta, que você possa ter uma vida que alegre, que seja digna ao Senhor Jesus. Façamos, igreja, o texto de introito que se encontra em Provérbios 14. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Irmão, amigo, convide a sua família. Vamos ler juntos. Leiamos. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte.
nós vamos louvá-lo com o cântico do hino 37, sob a regência do nosso ministro de música. Deus vos guarde pelo seu poder. Nós iremos começar com as irmãs, parte feminina, então cantando a primeira estrofe, e depois a segunda estrofe os irmãos. O coro, todos nós cantaremos juntos. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Salmo 121, 7. As irmãs. Deus vos guarde no seu poder, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde no seu todos em seu poder. Seu amor, estaremos juntos com Jesus. No seu poder e no seu amor, viveremos sempre juntos. Homens, Deus vos guarde por seu terno amor, pela sua mão guiados, no rebanho bem guardados. Deus vos guarde por seu terno amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, viveremos sempre em sua luz. Todos. Deus vos guarde do poder do mal, do perigo dos pecados, de temores infundados. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, viveremos sempre em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para um culto fervoroso e serviço proveitoso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, viveremos sempre em sua luz. Igreja, nesta manhã é com muita alegria que nós vamos estar recebendo a Elisa. Pela primeira vez, a Elisa está vindo à nossa igreja. E é com muita alegria que o pastor vai fazer a apresentação deste bebê e também de toda a sua família, avós, tios, e que estão aqui conosco nesta manhã. Pastor Valdemir. Nessas oportunidades, irmãos, que são sempre momentos alvissareiros, não é, de privilégio para a nossa igreja, nós costumamos dar uma palavra, não é, para explicar o que
vamos fazer nesse momento. Especialmente agora, quando através da internet muita gente está sendo atendida, não é? Alcançada, e que realmente não faziam parte, não frequentavam, não é? Os nossos cultos, e talvez são amigos, parentes, e nem não conhecem todas as nossas práticas. Como cristãos evangélicos batistas, nós não praticamos o chamado batismo infantil, o pé do batismo. Entendemos que o batismo é uma prática que deve ser ministrada a quem já pode pedir para ser batizado. O batismo é uma demonstração de fé e o nenê não tem como ter fé, ele não precisa, não é? Disto também entendemos que por esta razão não se precisa batizar o neném. Respeitamos, obviamente, as comunidades cristãs que têm uma prática diferente, que têm crenças diferentes. A nossa palavra não significa faltar com desrespeito à crença de quem quer que seja, mas entendemos que se faz necessário dar esse tipo de explicações. Normalmente, as comunidades cristãs que batizam bebês é porque dão ao batismo um valor sacramental, ou seja, o batismo é necessário à salvação, o batismo regenera, o batismo perdoa o pecado original, o batismo lava a pessoa dos seus pecados. Nós cremos que a regeneração, que o lavar pecados, que o se livrar da maldição do pecado original está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus providenciou isto tudo para nós, de forma que não temos que ter um ritual que possa fazer isso, né? O batismo simboliza que isso aconteceu em nossa vida. Não temos preocupação, queridos, com o destino das crianças enquanto crianças. E Jesus, ao tomá-las nos braços, de certa feita, disse: deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, entendemos que toda criança, enquanto criança, não importa o background no qual ela viva, não importa nem a religião dos seus pais, não importa a situação espiritual da família, enquanto criança, ela faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque a criança é inocente? Não. Ninguém é inocente. Todos nós nascemos pecadores com a marca do pecado. O bebê já nasce, não é? Com a marca do pecado. Eu, quando nasci, já tinha a marca do pecado. Mas Jesus Cristo levou na cruz do Calvário a maldição do pecado original. Por isso, João Batista, ao ver Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É pela graça de Deus que o neném, enquanto neném, faz parte do reino de Deus. É sempre pela graça de Deus em Jesus Cristo. Então não temos por que nos preocupar com o destino da criança, não é? Enquanto criança, à luz disso. Mas entendemos que esse é um momento de muita importância para a comunidade cristã. Os nossos ancestrais na fé faziam isso, não é? Traziam seus bebês ao templo, traziam para eles serem consagrados, ou apresentados e consagrados ao Senhor, né? Quando falamos apresentação de bebês, não é a apresentação a Deus. Deus já conhece o neném antes que ele nasça, não é? É a apresentação à própria comunidade. Os irmãos que estão nos acompanhando pela mídia, pela televisão, pelo celular, pelo computador, vão poder ver o neném hoje apresentado, a Elisa, não é? Então é uma forma de apresentarmos aos irmãos e consagrarmos a Elisa ao Senhor. Vamos então dar prosseguimento a esse momento para nós muito caro, muito solene e ao mesmo tempo muito alegre, vendo um vídeo e ouvindo também uma música, acompanhando o vídeo, cantada pelo nosso ministro de música. Logo depois, então, eu convido a família para que se coloque aqui e se espalhe aqui, por favor, não é? Por causa da situação, mas podem vir que dá, pelo número que os irmãos estão aí, dá para a gente ficar espalhados aqui, os 12 irmãos vão sair e a gente vai poder ter todos aqui, um pouquinho mais próximos, o papai, a mamãe e o neném, ok? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está na mão do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Antes de termos, então, a presença dos pais aqui, familiares, a gente vai entoar o hino que sempre entoamos quando temos a participação, a apresentação de um bebê. Senhor, em tuas mãos paternas, era esta menina que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. 1 Samuel 1, 27. Senhor, em tuas mãos paternas, em tuas mãos eternas, queremos colocar tesouro tão querido. Ó, guarda sua vida, a filha que nos deste, nós vimos consagrar. Bem antes de ser nossa, a ti já pertencia, e sua vida um dia a ti há de entregar, pois teu amor a envolve, sem que ela o saiba ainda, que possa ser de Cristo e queira bem te amar. Jesus, ó Salvador de todas as idades, proteges e abençoas a todos com amor. Vieste aos pequeninos
sábios, recebe nossa filha em tuas mãos, Senhor. Vou convidar então os irmãos Zé Carlos e Daiane para que venha com a Elisa aqui para perto do pastor. Elisa quer dizer consagrada a Deus. É isso que vocês vão fazer agora, né? Vão dar sentido maior ao nome que ela tem, de consagrá-la ao Senhor. Não é, neném? Está aqui mesmo. O propósito maior de Deus para com esta criança é que ela se torne herdeira da sua glória em Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês além de apresentarem esta criança, a Igreja de Jesus Cristo, aqui denominada Batista do Parque São Basílio, vocês também desejam dedicá-la, consagrá-la solenemente ao Senhor? Como pais que declaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, vocês prometem que vão instruir este neném, esta criança, nos caminhos de Deus? Bem, com certeza, que eu sei. Como pais que declaram o seu amor a Jesus Cristo, vocês estão dispostos a fazerem tudo o que estiver ao alcance de vocês para que na idade apropriada Elisa receba Jesus Cristo como Senhor Salvador absoluto e participe da comunhão do povo de Deus? Sim. Agora a pergunta mais difícil. Vocês estão colocando Elisa à disposição de Deus para a sua obra? Mesmo que ele queira mandar ela depois para a Indonésia, para a China, o máximo é ir no aeroporto, entendeu? Eu dizia, a gente vai lá. É importante, queridos, que Deus tome o compromisso de vocês, né, como uma expressão, sem dúvida, da honestidade do coração dos irmãos e abençoar, então, de forma especial esta criança. Nós vamos, então, impetrar a bênção sobre a Elisa e depois pegá-la o mais rápido possível, porque eu sei que ela está... Elisa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto, dê a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Agora vem cá, vamos fazer esse negócio de pastor só saber pegar de um lado e não ficar cego. Vamos lá? Vamos lá? Olha só. Essa é Elisa, viu? Viu o show? Viu o show? Pastor nem pode te dar um beijo. Deus abençoe. Vamos orar então, irmãos, sempre por essa vida, e eu quero que os irmãos agora nas suas casas, o pastor já impetrou a bênção, os irmãos também vão impetrar a bênção da congregação, né? Os irmãos que estão conosco aqui na gravação, mas você que está na sua casa agora, estenda as mãos na direção da Elisa e repitam com o pastor. Elisa, que os braços do Senhor, que a mão do Senhor esteja sempre sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Não dá para bater palma. Vou bater. Quem está aqui vai bater palma. Aí em casa também você bate palma agora. Zé Carlos, aqui. Obrigado. Algumas famílias estão fazendo isso, né? Apresentando seus nenéns, mesmo durante esta pandemia, e os irmãos podem observar que algumas coisas têm que ser feitas de forma um pouco diferente do que era, mas estamos fazendo, né? Estamos dando continuidade para que a igreja também não deixe de fazer isso, né? Vamos orar, irmãos, cada vez mais para que esse tempo se abrevie, porque eu tenho uma preocupação enorme com as crianças, né? As crianças não estão vindo à igreja. Não estão vindo à igreja. E isso nos preocupa demasiadamente, não é? Houve crianças que eu apresentei e depois não vieram mais, por causa da pandemia. Então, que o Senhor abrevie esse tempo, porque a gente, adulto, vai conseguindo contornar a situação, mas criança
faz uma falta muito grande, não é? Para ela isso aí. Então, a gente não vê o dia que a gente vai vê-las aqui de novo, correndo, reclamando, né, fazendo o barulho tradicional delas. Irmão Juscelio. Participemos, igreja, do momento de confissão. Leiamos juntos o texto. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Lamentações 3, 58. Palavra com o pastor para o nosso momento de oração. E você, meu irmão, amigo que está nos assistindo nesta manhã, participe, se coloque diante do Senhor com a sua ação de graça e com a sua petição. Sejamos agradecidos. Agradeçamos, irmãos, porque nós estamos vivos e tendo condições de assistirmos aos nossos cultos online. Agradeçamos porque estamos vivos e temos tido o pão de cada dia. Agradeçamos porque estamos vivos e pela esperança que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeçamos pela nossa igreja que está tendo recursos para manter seus compromissos, graças à sua participação, à sua lealdade. É verdade, há vários membros da igreja se sentindo ansiosos para retornar aos cultos presenciais. Nós precisamos decidir sobre isto, mas com a sabedoria do Espírito Santo. Temos sempre de pensar em nós, mas também nos outros. Oremos, irmãos, para que no momento certo a gente possa tomar esta decisão. Do fundo do coração, do fundo da alma, peçamos: Senhor, olha pela tua igreja, dá-nos tua direção, tua orientação para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a essa escuridão. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos na preocupação conosco mesmos, indiferentes aos que neste mundo, neste bairro, em nossas casas, estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, amedrontados, solitários, isolados. Se você é um deles, lembre-se da promessa do Senhor: não te deixarei, nem te desampararei. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos seus parentes. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que já estão passando por esta amarga experiência. Faleceu no último dia 8, quinta-feira, nosso amigo Turiaci, cunhado do irmão Dr. Fred, um dos nossos vice-presidentes, da Suzana. Vamos orar pela Rosana, sua esposa, pelo Juan, seu menino, 9 anos. Nós já vínhamos orando pelo Turiaci, mas aprove ao Senhor levá-lo também por causa desta pandemia. Perdemos o irmão Baense, da PIB de Campo Grande, muito amigo, conhecido de longas datas, que serviu por muitos anos como administrador da primeira igreja. Tem piedade, Senhor, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos e aos políticos que realmente querem
o bem do país, o bem da nação. O Senhor Jesus avisou que a casa dividida não subsiste. A nossa nação está dividida. Oremos para que o pecado da divisão por interesses próprios, para benesses deste ou daquele segmento, receba combate. Oremos para que a divisão perca sua força. Olha, senhores que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do teu amor, perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Quero aqui, irmãos, abrir um parênteses, e falar sobre o trabalho do Júnior e da Fanny com o seu projeto Resgate. Eles agora estão assumindo uma casa de acolhimento. O projeto Resgate não faz parte, não é uma organização da nossa igreja, mas os que dirigem o projeto são membros da nossa igreja. Assim como os missionários da alegria, né? Há membros da nossa igreja que estão na direção desse projeto missionário, mas não são, a organização também não é membro da igreja, mas nem por isso a igreja deixa de estender suas mãos, de socorrer, de ajudar esses irmãos. E como membros da igreja, eles estão autorizados a chegarem aos irmãos e pedirem a ajuda, né? E cabe aos irmãos, então, dentro das possibilidades, de ajudar a esse tipo de organização. Mas vamos orar por eles, que é um desafio muito grande, assim como continuar orando pelo projeto Igreja na Rua, essa sim uma organização do nosso Departamento de Missões e Evangelização, mas que também enfrenta problemas difíceis, né, na missão que ele se propõe. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos, das viúvas, e sempre com esta pergunta, irmãos: o que podemos fazer pelas crianças abusadas? Pode parecer uma coisa assim muito aérea, né? Assim, um pouco de divagação. Mas você já orou pelas crianças abusadas? Estamos acompanhando aí os desdobramentos de um abuso pavoroso feito a uma criança, um menino, que o levou à morte, né? E como isso acontece, meus queridos, meus amados e amadas? Como igreja, nós temos que pedir que Deus tenha misericórdia, interfira e nos dê maneiras de ajudarmos. Há maneiras. Ilumina os que estão trabalhando, o Senhor, por e com vacinas e por outros remédios. Apressa a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais de saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta, juntam-se aos que nos hospitais e centros de saúde colocam suas vidas em risco também. Agradeço a Deus pela vida daqueles que nesta igreja fazem acontecer os fatos do reino de Deus. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Não deixem de orar pelos pais e mães de oração. São irmãos e irmãs que assumiram o compromisso de orar pela nossa juventude, pela juventude da igreja. Agora vamos orar, irmãos, pela nossa lista de enfermos.
conforme a letra que começa o seu nome, há um grupo separado de membros da igreja, não membros da igreja, pessoas com Covid, pessoas com outras doenças, e que contam com as suas orações, com as nossas orações. Vê se você se lembra agora de alguns nomes ou daqueles nomes que estão no seu grupo. Use o celular, talvez você já tenha um caderninho para isso, talvez você já tenha memorizado. Olhe por eles agora. Senhor, te pedimos por tua misericórdia em favor do teu povo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo na Turquia. Agora os irmãos poderão abrir os seus olhos para acompanhar o slide que está sendo colocado, enquanto o pastor vai fazendo uma leitura, nos colocando diante da necessidade de orarmos pela Igreja de Cristo que está um dos países mais difíceis hoje de se viver o cristianismo. A Turquia, o território onde existiram as 7 igrejas do Apocalipse, incluindo-se a de Éfeso, faz parte da Europa sul-balcânica e tem 85 milhões e 47 mil habitantes. O país foi o centro do poderoso Império Otomano, que controlou por muito tempo grande parte do Oriente Médio, especialmente os lugares ditos sagrados para os muçulmanos e cristãos na Palestina. Mas também controlou algumas partes da Europa. Convertidos ao islamismo, os senhores do Império Otomano trabalharam pela expansão da religião islâmica, o que tornou a vida dos armênios, que viviam há séculos na Turquia e eram, na grande maioria, cristãos, difícil de ser vivido. Assassinatos em massa de armênios foram denunciados sob o título de o genocídio dos turcos contra os armênios. Hoje mesmo, não mais existindo o Império Otomano, a Turquia continua se colocando como um baluarte da religião islâmica. Por um bom tempo, em busca da modernização e da aceitação por parte dos governos europeus, a Turquia fez questão de proclamar a separação entre a religião e o Estado, prática rara em meio aos muçulmanos. Conquanto tenha declarado isso, as dificuldades criadas especialmente contra os cristãos têm sido muito grandes. A conversão de muçulmanos a outras religiões é apenas aparentemente tolerada, mas traz dificuldades enormes para quem assume a coragem de fazer isto. A existência de outros cultos no território turco, mas sempre deixando transparecer a importância que o governo dá à religião islâmica, está nas declarações do governo por muito tempo de que as etnias realmente turcas eram 100% muçulmanos. Atualmente, graças ao governo do presidente Recep Tayyip Erdogan, um muçulmano quase fundamentalista de 66 anos, o governo turco tem se mostrado com muita má vontade em relação aos não muçulmanos, especialmente os cristãos. O presidente mostra-se visivelmente contrariado por não poder dizer mais que os verdadeiros turcos são 100% muçulmanos e reclama constantemente da ocidentalização da cultura turca. A famosa Catedral de Santa Sofia da Igreja Ortodoxa, monumento da ortodoxia oriental, um edifício de 1484 anos, que foi transformado em mesquita muçulmana no Império Otomano. Com a queda do Império, a ex-catedral tornou-se num museu, mantendo, porém, as características cristãs.
mas recentemente foi de novo transformada em uma mesquita sob declarações debochadas do presidente turco em relação aos protestos dos governos ocidentais. As agressões de grupos conservadores muçulmanos aos cristãos são constantes, tanto que já houve várias mortes de turcos que se converteram ao cristianismo, mortes que são ignoradas pelas autoridades turcas. Talvez por isto haja cerca de 5.000 criptocristãos muçulmanos que se convertem ao cristianismo, mas se mantêm anônimos. O pastor turco que pediu há uns 5 anos o registro da primeira igreja protestante turca foi preso, e a existência do patriarcado ortodoxo de Constantinopla está se tornando muito difícil de sobreviver, a sobrevivência para tal patriarcado. Em 2018, o governo turco prendeu um pastor presbiteriano norte-americano, Andrew Brunson, acusando-o de participar de um golpe para derrubar o presidente. Não fossem as pressões dos Estados Unidos através do presidente Trump, ele teria cumprido a pena de 35 anos, mas já está solto. No início de fevereiro deste ano, o reverendo Michael Fauner, um pastor de origem alemã, pastor da igreja do Farol, da ilha turca de Ayola, e que trabalha na Turquia há mais de 20 anos, foi preso sob a acusação de conspirar contra a segurança nacional. Ele ainda está sob júdice. Vamos orar, irmãos. Os nossos irmãos na Turquia, os irmãos estão vendo no slide a foto de uma igreja batista turca, um templo bastante bonito. Ela foi uma igreja anglicana que parou de funcionar por falta de adeptos, né? E os anglicanos cederam o templo então aos batistas, né? Uma pequena igreja batista que está se utilizando. Do mesmo ali nós colocamos o número dos batistas turcos. Mas vamos orar por eles. Façam parte da nossa família. Estão passando por momentos difíceis, sob ameaças, constantes ameaças. Imagine, irmãos, como é viver assim. Nosso momento missionário está inserido também nessa parte do momento de oração. Queridos irmãos, graça e paz. Eu venho através desse vídeo trazer as notícias desse mês, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, através de nossa vida, daquilo que o Senhor tem feito em Burkina Faso, pelo poder do Senhor Jesus. Missionário Pedro Lourenço aqui, comunicando as notícias. E começo com a notícia triste que, infelizmente, o pai de uma de nossas colaboradoras ali, que está trabalhando diretamente no projeto, ajudando na tradução da Bíblia, a senhora Zagre, veio a falecer. Então ela está carecendo realmente das orações, do consolo que vem do Senhor sobre sua vida e sobre a sua família. O Covid-19 não tem tido a repercussão que nós temos aqui no Brasil, e pela graça de Deus, eu creio, realmente não há muitas vítimas nesse período. Não há proliferação do vírus nesse período em Burkina Faso, e eles estão vivendo sua vida normal, comércios abertos. Somente o que mudou no dia a dia do povo burkinense é que eles têm que estar sempre de máscara. E queridos amigos, irmãos, irmãs em Cristo, Deus nos deu uma graça especial, e para a glória de Deus, o livro de Gálatas, já está pronto, já passou por 2 esboços. O livro de Gálatas é o nosso 6º livro do Novo Testamento que está sendo traduzido. A equipe iniciou Romanos, mas aí viu que Gálatas era mais curto e mais fácil, os termos-chave já estavam dados e já traduzimos o livro de Gálatas. Então temos aí, nessa ordem, Marcos, Lucas, Mateus, João, Atos dos Apóstolos e agora também o livro de Gálatas. Glória a Deus por isso, e assim o trabalho vai avançando apesar das dificuldades. Poder do Senhor Jesus nos leva a isso. E você tem feito parte disso. A sua oração, a sua contribuição tem feito a diferença. Deus em Cristo, então, nos abençoe.
proclamação e edificação. Leiamos, igreja, o texto que se encontra em João 6, 63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Recebamos o nosso pastor Valdemir com as nossas orações. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, lá no capítulo 24. Vamos ler dos versos 36 ao 43. Os irmãos terão a exposição do texto para que em suas casas agora possamos todos fazer a leitura do mesmo. Lucas 24, 36 ao 43. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando no que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. E ele lhes perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. Meus amados, existem lições maravilhosas nesse texto lucano. Quando o Senhor Jesus invade o ambiente dos seus derrotados apóstolos para lhes mudar por completo todas as perspectivas. E entre as lições que podem ser tiradas deste encontro no domingo seguinte ao domingo da ressurreição é esta: não. A morte não pode se constituir como base da vida. A morte não pode ser a base da vida. Esta é uma realidade contraditória, mas não é difícil perceber que a morte se tornou na verdadeira base para se viver. Observemos, a maioria dos indivíduos e das civilizações vivem as suas vidas trabalhando, inventando, pensando em como evitar, em como adiar a morte, em como fugir da morte. Como seguidores e irmãos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos precaver contra isto. O encontro dele com seus apóstolos no domingo seguinte à ressurreição nos estimula a isto, a não nos submetermos ao domínio da morte. Não podemos aceitar esta estranha e inversa adoração, porque se nós confessamos o senhorio absoluto do Senhor Jesus, que nos diz: eu sou a vida, eu vim para que vocês tenham vida, então nós podemos confessar o senhorio de Jesus Cristo e ao mesmo tempo não podemos confessar o senhorio da morte, para em nome dela não aproveitarmos a vida, não termos direito à vida. Percebamos que para muitos a única base segura do poder está no matar. Os bandidos usam o poder de matar para subjugar suas vítimas e se manterem no poder. Ditadores, déspotas, regimes que desrespeitam os direitos humanos, para se manter no poder, usam o poder da morte. Na verdade, eles afirmam e confessam o senhorio da morte, que para eles parece ser a única base segura do poder. O poder de matar é fundamental e aparentemente o certo para eles. A ameaça de morte é uma poderosa fonte de medo e aparentemente é uma realidade viável para se conseguir o que se quer.
Não faça isso e eu te mato. Não me dê isso e eu te mato. Dificilmente alguém, diante de uma palavra como esta, né, não vai temer. Chega a ser irônico que as mulheres que defendem o direito do aborto como um direito de escolha da mulher, alegando que às vezes elas precisam optar pelo aborto para poder viver melhor, é irônico o fato de que elas pensam em viver melhor, mesmo que tenham de matar. Para viver melhor, de repente, parece que elas não estão percebendo. Estão fazendo essa troca esquisita. Para viver bem, eu tenho de matar. O corpo é delas, elas acham, e podem fazer o que quiser. Estão sob o domínio da morte. Querem viver melhor, escolhendo matar. Quando o Senhor Jesus, o Senhor da vida, Deus pleno, manifestou-se na carne vulnerável e fraca do ser humano, o que fizeram os construtores e mantenedores da civilização e das religiões que estavam próximos e próximas a Jesus? Fizeram o que eles sabiam fazer. Fizeram o que tinham de fazer no afã de não permitirem que o edifício que eles haviam erguido ruísse, viesse abaixo. Exerceram então o poder necessário para matar Jesus. Eles usaram a prerrogativa de Deus, que é quem pode tirar a vida, usaram essa prerrogativa contra o próprio Deus. A morte, irmãos, é quase sempre dolorosa, e de repente é isto que preocupa e entorpece as pessoas, que não erram quando procuram meios de amenizar a hora da morte, a maneira de morrer, mas que erram. Erram quando, de repente, esquecem-se de que a morte não é o fim. E para muitos parece que a morte se tornou no fim de todas as coisas, num fim em si mesmo. Há incertezas, é verdade, sobre o que vem depois. Alguém chamou as incertezas sobre a morte de as notas do subterrâneo, e aí se assume a ideia de que morrer pode ser um escorregar no nada. Uma ideia, no entanto, que não satisfaz, tanto que outras ideias aparecem no afã de resolver esta sensação de prelúdio do terror absoluto e da solidão que a morte traz ou causa, e por isso começam a surgir dispositivos da cultura, dispositivos da ciência e as religiões, no afã de acalmar esta sensação, mas as incertezas permanecem. Elas permanecem quando não se pode encarar a morte apoiada no Senhor da vida, para que a morte não seja a declaração do fim, mas sempre a declaração de um novo começo. O começo da vida em sua plenitude. É sempre muito bom se trazer à memória, então, aquela pedra que foi colocada à entrada da sepultura, onde puseram o corpo de Jesus. Isso foi feito como uma forma de garantir, de assegurar o poder da civilização e da religião em ter a morte como palavra final. Mas a morte não podia deter o Senhor da vida, mas quem colocou a pedra na entrada da sepultura de Jesus não estava ligado nisto. A crucificação fez com que eles, os 11 apóstolos, passassem a viver sob a perspectiva da morte. Tudo agora que os envolvia era a morte de Jesus na cruz do Calvário. Lembram-se de Jesus se aproximando dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Pergunta por que eles estavam contristados, e diz, você está aqui e não sabe o que aconteceu. E lembraram a morte de Jesus. Eles pensavam que a morte dera a última palavra. Mesmo os apóstolos achavam que a morte havia dado a última palavra. Felizmente descobriram que não. Então o que aconteceu naquele domingo da ressurreição, confirmada com a presença de Jesus em meio aos seus apóstolos no domingo seguinte, foi a garantia de que a vontade de Deus de destruir a morte, de que a morte vai morrer, vai acontecer. A morte vai morrer.
Vai acontecer porque a morte não é quem tem o senhorio, mas Jesus é quem tem o senhorio absoluto. Ao ressuscitar em um corpo de glória que não pode morrer novamente, ele, Jesus, tornou-se na base para se viver uma vida que, mesmo não escapando da morte física, não acaba nela. Porque ele vive, nós sabemos que viveremos para sempre. O que pensar daquela reunião do Senhor Jesus ressurreto com os seus no cenáculo, se não na construção de um edifício, de uma nova raça, de uma nova humanidade, a Igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus para sempre, que carrega consigo as marcas da cruz, mas não como marcas da morte, e sim como as marcas da vida, as marcas que ele tinha no seu corpo para mostrar aos seus apóstolos o que ele fizera pela nossa vida eterna. Por isso costumo dizer que se há um lugar errado para ter cruz é o cemitério, porque a cruz é símbolo de vida e de vitória e não de morte. O sermos igreja de Jesus Cristo, o sermos igreja de Jesus significa que nós somos um organismo vivo, crescente, criado pelo Espírito Santo para sermos os portadores de uma mensagem inigualável, insubstituível, que dá vida mesmo no deserto da existência, que dá vida mesmo quando se está e se é perseguido ou perseguida pela morte, como estamos sendo perseguidos pela morte por essa pandemia, por causa desta pandemia. Se somos parte da Igreja de Jesus Cristo, e somos parte dela quando realmente recebemos a Jesus como Senhor e Salvador absoluto, se somos parte da igreja, somos pessoas nutridas, colocadas, erguidas sob a fundação da vida, e a fundação da vida chama-se Jesus Cristo. E aí não seremos enganados, tapeados, aviltados por culturas e civilizações como a cultura e a civilização na qual nós estamos vivendo, construída sob o engano de que é a morte quem deve determinar o que fazemos, o que temos de fazer e não fazer, mas não é. O culto à morte, o viver a vida em função da morte, começou no Jardim do Éden, quando a mentira de Satanás logrou prevalecer. Não, vocês certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto que ele proibiu, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A arma da morte. Não, vocês não vão morrer. Deus falou que vocês iam morrer se comessem o fruto proibido. Não, eu digo para vocês, vocês não vão morrer. É a arma da morte, do poder da morte sendo usada para afastar, e como afastou, os primeiros 2 seres humanos da presença de Deus. E eis que a coisa, irmãos, sempre se repete. Há sempre o convite para se desconfiar de Deus e sob pressão. Mas não caiamos na esparrela. Cremos na vida porque cremos em Jesus Cristo. E porque cremos em Jesus Cristo, nós cremos que Ele, por meio do seu Santo Espírito, nos ajuda a termos a perspectiva correta para enxergar a morte. A morte, inclusive, como sinônimo de sofrimento, verdade, na certeza de que ela não tem, no entanto, a última palavra. Porque Ele, Jesus, a nossa vida, Ele, Jesus, a nossa vida, sofre com a gente, sofre conosco quando estamos sofrendo, quando estamos gemendo, para nos assegurar que a morte foi vencida por Ele e que é para ser vencida por nós também. Foi isto que os apóstolos também aprenderam quando, misturando surpresa e alegria, se viram diante do Senhor Jesus ressurreto. Sim, ele tinha as marcas da cruz, mas não para declarar a vitória da morte, ao contrário. Ele trouxe a paz para eles, como traz para nós. Ele deu a eles a missão de mostrar ao mundo que nele, em Jesus Cristo, não se vive em função da morte, mesmo que haja guerras, mesmo que haja desastres, mesmo que haja pandemias.
E nós também temos esta missão, dizer ao mundo que não temos de viver em função da morte. Nele, por causa dele, se vive em função da vida. Afinal, é ele quem nos diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Que Deus os abençoe. Amém. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e nos meus braços podes ter consolação sem fim. Então eu vim e lhe entreguei meu triste coração. Abrigo, paz e gozo achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: de graça eu sempre dou as águas vivas
É sempre muito bom, irmãos, participação de irmãos que há muito caminham conosco na vida cristã, mas tem momentos como esse também para compartilhar conosco, graças a Deus, pela vida e pela voz da nossa irmã. Eu quero declarar, irmãos, a igreja em sua assembleia administrativa, e nós temos apenas um assunto para trazer aos irmãos, além do movimento de membros, que, na verdade, a nossa Secretaria de Membresia nos comunica a saída de 6 irmãos do rol de membros da nossa igreja. 3 porque foram chamados pelo Senhor, foram para a Igreja Triunfante, irmã Marlene Câmara Soares, no dia 13 de março, irmã Luísa Carvalho de Melo, no dia 18, e irmã Giselda da Silva Santos. Estou adiantando aqui um pouquinho, já esperando a irmã secretária. Pode vir, irmã secretária, para fazer a leitura da ata. Isso, então, é praticamente uma comunicação que a ata vai registrar, não é, do nosso movimento de membros. Vamos ouvir a leitura da ata da Assembleia passada e depois, então, a discussão do assunto que nós temos para colocar diante dos irmãos. Bom dia, igreja. Leitura da ata da Assembleia Administrativa da Igreja Batista do Parque São Basílio, situada na Rua Aricuri, 1716, Campo Grande, Rio de Janeiro. Aos 31 dias do mês de janeiro de 2021, às 10 horas e 40 minutos, o pastor presidente Valdemir Alves da Silva declara a igreja em culto administrativo para tratar de assuntos referentes à igreja e seus membros. Tema do culto: somos santificados pela graça. Movimento de membros. Entradas. A Secretaria de Membresia e Correspondência comunica a chegada das cartas de transferência dos irmãos Iracema Maria Alves Nogueira, da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes. Marli Câmara da Silva, da Primeira Igreja Batista em Bangu. E Wilson Moraes Gomes Júnior, da Igreja Batista Manancial de Campo Grande. Entrada por batismo. Foi batizada no dia 13 de janeiro de 2021, na Missão Batista do Jardim das Hortênsias, a irmã Sandra Cristina da Silva Peçanha. Entrada por aclamação. A igreja recebeu por aclamação os irmãos Anamar Vale da Conceição, Elias Araújo Souza, Fábio Luiz Fernandes, Fernando Luiz Severo e Rosana dos Santos Barros. Saída. A igreja recebeu cartas de transferência aos irmãos. A igreja concedeu cartas de transferências aos irmãos Emerson Frank de Matos, Lívia Moreira de Matos, Tâmara da Santos Moreira de Matos, para a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Desligamento. Foi aprovado o pedido de desligamento do rol de membros das irmãs Ana Beatriz Amorim da Silva e Cristiane Costa Freire, por irem para outra denominação. Saída por falecimento. Comunicamos o passamento para a Igreja Triunfante dos irmãos Durval Ramos, em 10 de dezembro de 2020. Hélio Dornelles Vital, em 20 de março de 2020. Maria Nunes Rodrigues Barbosa, em 15 de março de 2020. Marília Cross Santos, em 4 de agosto de 2020. Neuza de Moreira Martins, em 1º de dezembro de 2020. Onésio Valentim de Moraes, em 25 de agosto de 2020. Sandra Cristina da Silva Peçanha, em 25 de janeiro de 2021. E Vitor Fernando Leite, em 17 de agosto de 2020. Solicitação. Foi aprovado o pedido de carta de transferência para esta dos irmãos Arcilei Vale da Conceição, da Igreja Batista de Imbitiba, Macaé. Cláudio Beck da Flon Jardim e Fabíola Ruiz Cardoso da Flon Jardim. Ambos
ambos para a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E Letícia Montes Freitas, da Igreja Batista de Vila União. Expediente. Os irmãos José Pio dos Santos Neto e Jacirema Maria Timóteo dos Santos, em 9 de julho de 2020, solicitaram o pedido de cancelamento da carta de transferência da Igreja Batista do Recreio para a nossa igreja, por motivos particulares. Relatório financeiro. Por convocação do Departamento de Finanças, em 11 de junho de 2020, foram aprovados os relatórios financeiros da Igreja dos meses novembro, dezembro de 2019, e janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, que é aprovado pelo Conselho Fiscal, foi também aprovado pelos irmãos presentes. Às 11 horas, o pastor-presidente declara encerrado o culto administrativo. Eu, Cecília Pereira Barbosa, redigi e assino a presente ata, que depois de lida e aprovada pelo plenário da Igreja, será também assinada pelo pastor-presidente Valdemir Alves da Silva, Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2021. Meu secretário, eu creio que, não sei, mencionou um casal, dando a entender que eles tinham ido para a PIB de Campo Grande. Não, eles foram recebidos. Cláudio e Fabiola, eles foram recebidos pela nossa igreja, vindos né? Da primeira igreja. A irmã colocou no lugar dos que estavam chegando mesmo, mas na hora da leitura nós entendemos que a irmã estava como que dizendo que eles tenham sido transferidos. Depois a gente faz essa verificação. De qualquer maneira, irmãos, eu vou ter que manter a Assembleia em aberto, né, durante a semana, para que os irmãos, usando os meios da internet, de comunicação, falando com a administração, ou aqueles que recebem as mensagens, os vídeos do pastor, pode usar também o WhatsApp para dar a sua opinião. Se houver alguma emenda, irmã secretária, então a gente vai esperar que alguém faça ou peça uma correção e a gente entra em contato com a irmã, que a irmã responde, não é? Porque não tem jeito, não tem, de qualquer maneira, mesmo que tivéssemos uma Assembleia comum, não é? Não poderíamos aprovar sem a participação dos irmãos. Então, a gente fica aguardando isso. Obrigado, irmã secretária. Aí, no caso da assinatura, vamos aguardar por causa disso. Nós estamos trazendo, então, com o voto da maioria dos irmãos que fazem parte do Conselho de Administração da Igreja, o pedido autorizando a Igreja a convocar para o último sábado de maio, dia 29, para o sábado 29 de maio, um concílio para o exame dos candidatos ao Santo Ministério da Palavra, os irmãos Hélio Filho e Roberto Calzolari, né? Então, o Conselho autorizou que a Igreja peça um concílio para se reunir e fazer o exame desses candidatos. O que eu expliquei, não é a igreja, não é o pastor que convoca o concílio para examinar outras pessoas que querem ser pastor ou que a igreja acha que entenda, não é? Exatamente porque é a igreja que dá essa permissão, é a igreja que pede o concílio que ele se reúna. Então, nós vamos, com a autorização da igreja, pedir, então, fazer um lançamento da data do dia 29 de maio, convidando os pastores que quiserem para que eles venham e façam parte deste concílio, né? Tornem possível, então, a montagem desse concílio para o exame dos candidatos. Se aprovados, vamos ter, então, uma outra data para o culto de consagração. Não é isso agora. Primeiro, o 29 é apenas a questão do exame. O que eu vou fazer? Exatamente como eu acabei mais ou menos de falar com a irmã secretária, né? Assim como vamos ter que aguardar algum comentário sobre a ata lida, os irmãos vão ter que decidir sobre isso, usando também os meios da internet. Mas, para sermos práticos, né, só se o irmão tiver alguma coisa contrária, se o irmão for contra, né, a consagração de um desses candidatos, ou dos dois, né, é que o irmão, então, deve se manifestar e comunicar, então, o seu voto contrário à administração da igreja, ao pastor da igreja. Se o irmão é a favor, automaticamente o fato do irmão não responder é porque o irmão já é favorável. Não é uma maneira normal de fazermos isso, mas estamos vivendo com uma série de exceções, né, na nossa maneira de ser igreja, vamos ter, então, que fazer desta maneira. Entenderam? Então, você, irmão, irmã, membro da nossa igreja, que ouviu agora a proposta trazida pelo Conselho de Administração da Igreja,
para que se promova no sábado 29 de maio os exames dos irmãos Hélio Filho e Roberto Causolari, para que, em sendo aprovados, sejam consagrados a pastores, o Hélio para assumir, para continuar no Ministério da Visitação, o irmão Roberto Causolari para trabalhar com a igreja na rua, né, são ministérios então já especificados, que os irmãos que estão de acordo não precisam votar, porque o irmão já é de acordo. Agora, se caso houver entre os irmãos pessoas que sejam contrárias, né, que a igreja peça a existência desse concílio, a organização desse concílio, então os irmãos, por favor, se manifestem, dando, obviamente, as razões, os motivos pelas quais você está sendo contrário. Sendo assim, irmãos, eu declaro os trabalhos da Assembleia em aberto até a próxima semana, quando, então, poderemos conferir os resultados e passá-los aos irmãos. Participemos, igreja, do nosso momento de louvor e consagração. Leiamos juntos o texto. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Salmos 145, 3. Nós vamos ouvir agora a palavra do nosso administrador, o irmão Gilberto, com a Igreja em Ação. Bom dia, amada igreja, um excelente domingo para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando nos seus lares e nos seus corações. E nós temos nesta semana, hoje, a partir das 17h30, nossa união de casais. O irmão Eduardo vai fazer aí o seu anúncio. Irmãos, nesse momento em que estamos passando, atípicos que nunca antes tínhamos visto, quero convidar a todos da União de Casais e das famílias da igreja para assistirem à reflexão cujo tema é bastante propício. Você tem medo? Próximo domingo, às 17h30, na União de Casais. Venha conhecer o custo do medo. Aí com os irmãos, então não é no próximo domingo, tá? É que ele gravou antes. É neste domingo, hoje, primeira parte do estudo. Você tem medo? É uma pergunta, né? Creio que vai ser muito edificante para todos nós, né? Para os casais, para as famílias, para as pessoas que realmente quiserem estar conosco assistindo hoje a União de Casais. Nós tivemos no último domingo, o domingo de Páscoa, a nossa programação realizada pelo Departamento Infantil, junto com o Departamento de Educação Religiosa e a EBD também, com a distribuição, de kits para as crianças alusivos à Páscoa, ao verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos passar algumas fotos aí do que aconteceu domingo, próximo passado, a partir das 10h. São as irmãs que estavam lá presentes, o pastor também esteve presente, trazendo o seu netinho. Fizeram uma estrutura lá para ficar muito bonito, com várias crianças, bastante crianças, pais, aí os kits. As crianças chegavam nos carros com os pais, algumas saíam dos carros, tiravam fotos, pais emocionados, outras pessoas choraram. Foi muito bom. Domingo próximo passado que aconteceu, domingo de Páscoa, uma excelente programação do nosso departamento infantil, junto com a EBD, junto também com o Departamento de Educação Religiosa. Que Deus abençoe os irmãos, para mostrar que a igreja realmente não está parada, a igreja está em ação. Nós já estamos tendo, hoje, a união de jovens com o almoço. Eles já estão lá embaixo, praticamente já preparando o almoço. Vamos ter um almoço com os jovens e depois vamos ter um intercâmbio, via internet, com um país da África, onde os jovens poderão interagir com eles. Então, ainda dá tempo, eu estou falando aqui, mas ainda dá tempo de você vir, tá bom? O almoço já está sendo preparado, o cheirinho daqui a pouco está vindo, tá bom? Então, hoje, União de Jovens, é um intercâmbio com o país
da África, do continente africano. E, no mais, irmãos, é a gratidão, né? Nós continuamos agradecendo aos irmãos que estão continuando, né? Sendo fiéis, participando conosco das lutas, dos desafios da igreja. Desafios que são pertinentes ao reino de Deus. Que os irmãos possam continuar contribuindo, sendo fiéis, porque Deus tem bênçãos incontáveis para todos nós. Incontáveis para todos. Que Deus abençoe e dê um bom almoço. Que a graça e a paz de Jesus Cristo continue acompanhando aos irmãos. Louvemos a Deus com o hino 319 do cantor cristão. 319 do cantor cristão. Abrigo perfeito. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal puder venha de atacar, Ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso e sem pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Pai de amor, recebe a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo teu cuidado e guarda. Obrigada, Senhor, porque tu sempre nos guardará. Querido Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, porque tu tens estado com a nossa igreja, tu nos tem permitido, Senhor, trazer o teu altar as nossas ofertas. Muito obrigada, Senhor, porque tu tens dado condições a cada um de nós de trabalhar, de ofertar para a tua obra. Obrigada, Deus,
pelas famílias reunidas nesta manhã. Estende, Senhor, a tua graça e o teu favor. Que o teu Espírito Santo possa invadir a nossa alma e os nossos corações possam estar cheios de júbilo, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o pão não tem faltado às nossas mesas. Obrigada, Senhor, porque tu tens dado trabalho. E obrigada, Senhor, porque tu também tens aberto porta para aqueles que necessitam, Senhor, de uma porta de trabalho. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Obrigado, ó Deus, pelos projetos da nossa igreja. Obrigado, ó Deus, pelo ministério da nossa igreja, pela vida do pastor Valdemir, da sua família. Visita Raquel, Senhor, nesta manhã, que ela sinta, Senhor, o calor da tua presença. Querido Deus, conforta o coração daqueles que têm perdido os seus entes queridos. Conforta, Senhor, dá coragem, dá força, que pessoas que estejam precisando, Senhor, do teu auxílio nesta manhã, que eles sintam, Senhor, a tua presença, a tua paz. Obrigada, Senhor, porque nós estamos reunidos em teu nome e nós te louvamos por isso, em o nome de Jesus. Amém. Participemos, igreja, da nossa declaração final. Leiamos juntos. É perseverando que vocês obterão a vida. Lucas 21, 19. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor para nós vire o seu rosto e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para sempre. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir.